A gente conhece vários nomes famosos, né, na exploração da Amazônia. Mas e se a pessoa mais importante de todas, a verdadeira chave para tudo, fosse alguém que a história quase esqueceu? Pois é, hoje a gente vai desenterrar a história de Manuel Urbano, um homem que olhava para a floresta não como um mapa para conquistar, mas como uma conversa. E olha, tudo se resume a essa frase. É aqui que está o pulo do gato. Isso aqui resume perfeitamente o que fazia o Manuel Urbano ser diferente. Pensa só, numa época em que todo mundo ia para lá para explorar, ele não viu os povos da floresta como, sei lá, objetos de estudo. Não, eram pessoas para conversar. Ele dialogava. E essa grande chave para entender quem ele foi. Ok, então vamos lá. Para a gente entender o tamanho da importância do Manuel Urbano, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Imagina a Amazônia do século XIX. Um lugar gigantesco, sabe? Cheio de expedições científicas rolando, uma verdadeira corrida pela exploração. É bem no meio dessa confusão toda que a gente encontra essa figura, o nosso guia oculto. Sabe aquela imagem clássica de filme? O explorador europeu, sozinho, corajoso, abrindo caminho na mata? Então, a realidade era bem diferente, muito mais complexa. O verdadeiro conhecimento, o saber como fazer para sobreviver e descobrir qualquer coisa ali, não estava com ele. Estava nas mãos de gente como o Manuel Urbano. E agora olha que interessante essa lista de nomes aqui. A gente tem cientista, explorador, gente famosa de vários cantos do mundo, e a pergunta é, o que todos eles têm em comum? Qual é o elo que liga todos eles? Pois é, a pessoa em quem eles confiavam para guiar, para traduzir, para basicamente fazer a coisa acontecer. Era o Manuel Urbano. Ele era a peça que nunca mudava, o verdadeiro especialista no terreno. Mas atenção, ele não era só um guia que sabia o caminho dos rios. O jeito dele era outro. Ele era o que a gente pode chamar de um diplomata da floresta. E essa definição é perfeita. Ela mostra a filosofia dele, né? Que a negociação, o respeito, a conversa valiam muito mais do que a força, do que uma arma. Ele sabia e provavelmente ensinava que chegar ali com arrogância era pedir para se dar mal. Então, ser um diplomata da floresta não é uma coisa que se aprende num curso, né? É óbvio. A grande pergunta é, como é que ele desenvolveu essa habilidade tão única de navegar não só os rios, mas as culturas também? Bem, a resposta está no que a gente pode chamar de o método urbano. A questão é essa mesmo. O que fazia dele tão indispensável? Porque é que tantos exploradores, gente tão diferente, dependiam tanto dele, a ponto de ser algo absoluto? A resposta não está só no que ele sabia, mas em como ele aprendeu tudo aquilo. O método dele, imersão total, não tinha meio termo. Ele não era aquele tipo que passava rapidinho só para pegar umas palavras. Não, não. Ele vivia com eles. Passava meses ali, nas jangadas, nas aldeias. Ele participava da vida, dos rituais, dividia o dia-a-dia. E fazendo isso, ele não estava só aprendendo um vocabulário. Ele estava, na verdade, absorvendo um jeito diferente de pensar, uma outra forma de enxergar o mundo. E essa citação, nossa, ela é perfeita para descrever isso. Para ele, aprender uma língua nova não era um exercício de decorar palavras, sabe, como na escola. Era algo muito mais profundo. Era como aprender a respirar de um jeito novo. Uma coisa que entrava nele, que virava parte de quem ele era. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, a abordagem mais comum da época, que era o quê? Olhar o conhecimento indígena como uma ferramenta. Algo para ser usado, para o comércio, para dominar. Do outro lado, a gente tem o Manuel Urbano. A abordagem dele era sobre coexistência, sobre viver junto. Ele não era um extrator de informações, ele era uma ponte entre culturas. E o ponto principal é esse. O objetivo final era o entendimento, de ambos os lados. Então até aqui está claro, né? O Manuel Urbano foi essa ponte viva entre dois mundos, a peça que faltava e que tornou a ciência de tanta gente possível. Mas, enquanto ele ajudava todo mundo a registrar o conhecimento da Amazônia, ficava uma pergunta no ar. E a voz dele, a história dele, onde é que ela foi parar? E foi aí que a história deu uma virada, daquelas bem inesperadas. Essa era a grande dúvida. Com todo aquele conhecimento, com tudo o que ele viveu, será que a voz dele simplesmente sumiu no tempo? Para piorar, algumas fontes da época diziam que ele era analfabeto, que não sabia ler nem escrever. Então fica a pergunta, um homem como ele, um guia afro-brasileiro, naquela época, seria possível ele ter deixado um registro escrito da sua própria história? E a resposta? Bem, a resposta foi encontrada aqui, num lugar improvável. Um boletim científico de 1902. Pensa bem, isso foi décadas depois do auge da carreira dele. Olhando assim, de primeira, parece só mais um papel antigo, uma publicação académica daquelas bem formal.
Mas, se a gente for direto para o índice, é aí que a coisa fica interessante. Vamos olhar com calma. No meio de um monte de nomes de cientistas europeus, alemães, suíços e brasileiros também, claro, tem uma entrada ali que ninguém esperava. Olha só com atenção. E tá lá, preto no branco, Carta sobre Costumes e Crenças dos Índios do Purus, por Manuel Urbano da Encarnação. Essa é a prova definitiva. Ele não só sabia escrever, como ele escreveu um documento super detalhado, um verdadeiro estudo etnográfico, a voz dele, ali, preservada no papel. E um detalhe incrível, a carta é de 1882, mas ela só foi publicada 20 anos depois, 20 anos. Isso é um documento de um valor que não dá nem para calcular. Por quê? Porque não é um cientista de fora descrevendo o que ele acha que viu. É o mediador, o cara que vivia aquilo, que estava lá dentro, compartilhando o conhecimento dele, em primeira mão. Tá, então, o que é que essa voz, finalmente encontrada, tem para nos dizer? E qual é, afinal, o verdadeiro legado que ele deixou? Olha só o jeito que ele escrevia. Ele não está só descrevendo uma coisa, ele te leva para lá. A forma como ele conta a história do dilúvio, por exemplo, a cosmologia dos povos do Purus, é cheia de detalhes que a gente consegue sentir. Dá para sentir o barulho, o escuro, o medo e a admiração. Tudo isso está nas palavras dele. E aqui tem outro exemplo fascinante. Ele descreve os costumes de casamento com uma precisão de cientista, de um etnógrafo mesmo. Ele repara nos rituais, nos papéis de cada um, nos conselhos que os mais velhos dão. Isto aqui não é um relato de turista, sabe? É um registro cultural muito, muito profundo. Então, no fim das contas, o legado do Manuel Urbano é gigante. Tem várias faces. Ele não foi só um ajudante. Ele foi a base, o alicerce para a ciência de muita gente. Ele foi diplomata, foi professor. Ele até passou o conhecimento dele para o filho, o Bragil. E talvez o mais importante de tudo, ao contrário do que todo mundo pensava, ele não foi só uma voz que traduziu o que os outros diziam. Ele foi um autor. Ele deixou a marca dele, por escrito, para a história encontrar. E essa descoberta, a da carta do Manuel Urbano, deixa a gente com uma última pergunta, né? A voz dele foi encontrada quase que por sorte, por um acaso. E isso faz a gente pensar, quantas outras vozes como a dele, de guias, de tradutores, desses mediadores que foram as verdadeiras pontes da história, quantas dessas vozes ainda estão por aí, quietinhas, esperando em algum arquivo empoeirado para serem finalmente ouvidas?